11 de junho de 2007. Nesse dia, provavelmente você não lembra o que você estava fazendo, nem eu. Eu lembrei hoje porque eu fui atrás desse fato. Nós estávamos na agência, no nosso escritório, e aí no UOL, naquela página inicial, naquela televisãozinha onde fica passando as principais notícias, tinha uma notícia que dizia exatamente assim: asteroide Pallas vai se chocar contra a Terra. Rapaz, isso deu um tumulto lá no escritório. Nessa época, o meu filho, Matheus, que nos acompanha aqui nessa transmissão, ele estava com 14 anos de idade, entre 14 e 15 anos de idade. O Matheus, ele ficou apavorado. Ele imediatamente já saiu ligando para os amigos dele, veio falar com a gente, mas tenso, porque a notícia dizia que esse asteroide Pallas se chocaria contra o planeta e seria aniquilação, fim da vida no planeta Terra, destruição do planeta. E eu lembro que o Matheus, ele ficou em pânico, ele ficou muito tenso, apavorado, preocupado, querendo avisar todo mundo, chamou a gente para ver. E aí eu fui respirar, porque você recebe uma notícia dessa, você fica impactado. Eu fui respirar e eu fui olhar com calma a notícia. Aí eu olhei, observei o quadradinho e aí fui e li no canto superior direito, com letra pequenininha, escrito assim: publicidade. Ou seja, aquele espaço de onde aparecem aquelas notícias do UOL, nós estamos acostumados, o navegador, o usuário frequente da página, a gente está acostumado que ali só saem notícias e não propaganda. Mas a estratégia da agência de propaganda que cuidava daquele tema, daquele assunto, foi a estratégia do buzz marketing. É o que a gente chama de buzz marketing propaganda. O que é o buzz marketing? É uma ação que se esforça para fazer com que o público-alvo fale espontaneamente sobre determinado produto, sobre o nome daquele produto. E eu diria para você que a campanha foi um sucesso, principalmente porque eu tive o testemunho de ver ali ao vivo a reação do meu filho. Meu filho levou aquilo muito a sério, a gente também, mas eu quis checar, e ao checar eu falei: não, filho, calma, isso é marketing, isso é uma propaganda. E a propaganda fez muito sucesso. Na verdade, a propaganda, ela mexia com o emocional e a curiosidade de todo mundo, e era o lançamento do C4 Pallas pela Citroën. A campanha fez tanto sucesso que em 2007 foi a campanha premiada no setor automobilístico, dado o impacto e as reações que a campanha provocou. E agora, Matheus, algumas informações que vai servir para você ter conforto agora. Muitos veículos de imprensa, naquela semana e naquele mês, recusaram os anúncios, porque eles ficaram assustados com a repercussão que a campanha estava tendo. O sentimento de pavor e de medo tomou conta de grande parte da população. Para você ter uma ideia, um jornalista conceituado, respeitado e admirado não fez o básico que eu fiz, de dar uma olhadinha para ver a palavrinha publicidade. Ele viu a notícia no UOL, levou a sério e deu ao vivo no jornal da Band. Sabe de quem eu estou falando? Ricardo Boechat. Bom, se o Ricardo Boechat caiu no buzz marketing da agência da Citroën, o meu filho de 14, 15 anos, de boa, não tem problema nenhum. Não lembro quem aí está me ouvindo agora, que em 2007
também viu essa propaganda e também ficou preocupado com o asteroide Pallas que iria se colidir com o planeta Terra. Nós estamos em 2022. Nós estamos em 2022 e desde dezembro de 2021, portanto, mês passado, o filme de maior sucesso e de maior audiência na plataforma Netflix é o filme Não Olhe Para Cima. Basicamente, do que trata o Não Olhe Para Cima? 2 astrônomos anônimos, eles descobrem a aproximação de um cometa e de um cometa que tem, se eu não me engano, 10 quilômetros de largura, e ele vem vindo em direção à Terra, e esse cometa, pelos cálculos matemáticos que eles fazem, vai levar em torno de 6 meses e alguns dias para se colidir com a Terra. E a potência desse cometa no filme, ele tem potência suficiente para exterminar com a vida no planeta, para acabar com o planeta Terra. Bom, a partir daí o filme começa. O filme começa e com essa informação, esses 2 astrônomos anônimos, eles entram em pânico, porque eles não têm dúvida, eles têm certeza. A ciência dá para eles esta certeza. Eles fizeram todos os cálculos, os instrumentos provam que esse cometa existe e que está se aproximando da Terra. Portanto, eles querem avisar a comunidade global como fazer isso. Eles são anônimos. E aí começa. É importante aqui, nesse momento onde eu estou dando essa sinopse para você, esse resumo do filme para você, é importante te falar que a categoria do filme, ele é colocado na categoria de comédia. É importante também dizer para você que o roteiro, que o texto desse filme foi escrito 5 anos atrás. Portanto, quando o filme é escrito e todo o seu argumento é preparado, não existia pandemia. Então, o filme ele trata de uma crítica, e a crítica vai ficando muito evidente logo de saída. Você vai assistindo e você vai identificando comportamentos. Poxa, o mundo vai ser destruído. E aí eles começam a falar. Quais as reações? São as reações mais bizarras, são as reações mais indiferentes. Sabe, tô nem aí que o mundo vai acabar. Vira um grande meme, uma grande piada. As pessoas, elas estão preocupadas nas atualizações dos seus celulares. Os grupos estão preocupados com os seus entretenimentos, com a sua agenda, os compromissos, a festa. Eles conseguem ir num programa de entrevista, só que lá os 2 âncoras, os 2 apresentadores, ao invés de tratarem um assunto com seriedade, assim, o cometa é bonitinho? O cometa, será que dá para direcionar ele para chegar e atingir a casa da minha sogra? Percebe? E eles não acreditam no que eles estão vendo. E no bastidor desse programa de entrevistas, o banal do banal do banal, que é o que dá audiência para esse programa, está lá. É uma cantora de música e letras de gosto duvidoso, que a grande preocupação da mídia é o namoro dela, que foi desfeito com um MC. Ou seja, muito do que a gente vê na nossa sociedade atual. E aí, depois do programa, tem uma reunião com o pessoal no bastidor, com o pessoal do programa, e nesse bastidor o pessoal vai mostrando, olha, quando entrou o assunto lá do MC e da cantora, das celebridades, o pico de audiência foi lá em cima. Mas o assunto de vocês, os aparelhos de televisão foram sendo desligados e ninguém teve interesse. Enfim, eles vão ficando assim, eles não acreditam no que está acontecendo. Eles não acreditam, os 2 astrônomos não acreditam. O astrônomo é interpretado pelo Leonardo DiCaprio e a garota é a Lawrence, esqueci.
Quem? A Jennifer Lawrence, que faz os Jogos Vorazes. E eles estão lá, tentando convencer todo mundo. Eles conseguem ir até a Casa Branca, alguém consegue uma audiência para eles, mas a liderança da Casa Branca não está nem aí, porque é um assunto... isso não é uma notícia para dar para a humanidade. Nós não podemos chegar e falar assim, o mundo vai acabar. O pessoal vai entrar em pânico. Como assim? Isso não é importante. Então, esse primeiro momento do filme traz isso, traz essa indiferença. Eles estão insistindo, olhem para cima. Mas ninguém quer olhar para cima. Cada um quer olhar para o próprio umbigo. Até que, no filme, tem um momento de reeleição. A presidente dos Estados Unidos é uma mulher. A presidente quer se reeleger. Então, ela vê no cometa uma possibilidade. Então, aí começam a olhar para o cometa. E a ideia qual que é? Vamos salvar o planeta. E aí os caras preparam ogivas, mísseis para destruir o cometa. E é incrível que quando tudo isso acontece no evento mundial, o mundo para assistir esses mísseis saindo ali de Cabo Canaveral, na NASA. De repente, os mísseis dão meia volta e não vão. E ninguém entende por quê. Aí entra a figura de um milionário, desses que tem grana para mandar no mundo. E esse milionário descobre que no cometa existe matéria-prima que seria útil para o produto que ele fabrica, que é um mega, hiper, super celular. E que dá para explorar, e que dá para fazer a coisa de outra forma. Ou seja, está todo mundo olhando para o seu próprio interesse e ninguém está nem aí. Os caras estão falando, olhem para cima. O slogan de campanha da presidente que quer se reeleger é: não olhe para cima, olhe para baixo. Então você começa a ter grupos e polarizações no filme de olhe para cima, não, olhe para baixo. E o filme vai nesse desenrolar. É interessante que, como eu já te disse, o roteiro foi escrito há 5 anos atrás. Não existia pandemia, mas todos os grupos hoje que estão assistindo o filme no mundo, cada um pega o filme para si e destaca o que lhe interessa. Por exemplo, o povo da esquerda está pegando o filme para falar do negacionismo do povo da direita, que é contra a ciência. Como se desse para você afunilar e colocar desta forma. O debate é muito mais amplo, o debate é muito mais profundo. Todas estas questões, você tem linhas de cientistas, de médicos respeitáveis de ambos os lados e inclusive de centro, questionando o valor ou não valor de tudo. E todo mundo com muita cautela, brigando pela saúde das pessoas. Mas as pessoas pegam um filme que é uma comédia e que, na minha opinião, um baita de um filme. Aí, por exemplo, eu vejo o pessoal do outro lado falando assim, os caras estão falando do negacionismo, mas não percebem o tapa na cara que está sendo contra a pauta deles, por exemplo, de feminismo. Por quê? Porque o simbolismo no filme de burrice, de corrupção e de falta de empatia para com a vida é expressado estes símbolos na figura de uma mulher. Os caras colocam uma mulher para ser a presidente dos Estados Unidos e ela faz um papel de uma tosca, de uma mentalidade absolutamente alienada de uma realidade que está acontecendo, destruindo toda a ideia de empoderamento, toda essa pauta progressista que hoje tem acontecido. Então o filme ele vai tratando disso, cada um no seu interesse. Então o milionário, o classe média, o pobre, o político, você tem um pequeno grupo que acredita naquilo, mas ninguém ouve. Como ninguém ouve, coisas bizarras vão acontecendo. Por exemplo, o astrônomo,
O cara que descobriu, o cara que é sério, que está tentando convencer, ele se seduz pelos bastidores, pela lascívia que existe nos ambientes midiáticos. E ele começa a ter um caso com a apresentadora e a trair a sua esposa. Ele começa a ter uma amante. A astrônoma, a garota, que até então ela não está nem aí para futilidades, para entretenimentos, ela está preocupada em falar, olhe para cima. Mas aí ela chega na seguinte conclusão, o mundo vai acabar mesmo, deixa eu aproveitar. Aí ela se joga. Então a gente tem um quadro e uma crítica que é muito pertinente, muito relevante, que o filme comédia faz, que é a nossa sociedade. Ela tem tudo, ela tem a tecnologia, ela tem a ciência, mas o fim dela, e o filme mostra isso, independente de você acreditar na ciência ou não acreditar na ciência, o que o filme mostra é que o destino de todos é um só: aniquilamento. Se você olhar para cima ou não olhar para cima, a lógica do filme é uma lógica que te leva para um destino único: destruição. Você não tem uma alternativa. No filme é aniquilamento. Nós, terráqueos do planeta Terra, temos 6 meses de vida e tchau. Game over. Acabou. Bom, para além do filme, eu lembrei de um texto, de um versículo, de uma fala de Jesus no Evangelho de Lucas. Se você está com a sua Bíblia, abre aí, Evangelho de Lucas, capítulo 21, eu vou ler apenas o versículo 28. Olha o que Jesus diz aqui. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelas lutas desse tempo. Obrigado, Senhor, pelas angústias desse tempo. Obrigado pelas coisas que a gente não sabe responder nesse tempo. Mas obrigado porque nos dá uma esperança e nos dá uma direção para olhar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é poder, que é viva e que é eficaz. Continua conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja aquecendo os corações e as mentes nessa hora. Em Teu nome, para a Tua glória eu oro. Amém. Você já parou para pensar que catástrofes e que lutas estão acontecendo todo dia sem trégua? Que de um tempo para cá, a gente não consegue nem precisar exatamente quando, mas parece que as coisas estão se intensificando. Jesus, aqui no versículo 28 do capítulo 21 do Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho, Jesus ele começa dizendo: e quando estas coisas começarem a acontecer, quais coisas? Aí eu te convido, te dou uma lição de casa. Depois, quando a nossa transmissão terminar, lê o capítulo 21. É o sermão profético de Jesus sobre as últimas coisas. No capítulo 12 do livro do profeta Daniel, tem um momento que o conselho da revelação para Daniel é: Daniel, fecha, sela o livro. Sela o livro, porque os homens correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. A ideia de sela o livro para Daniel é que aquelas profecias, elas não eram para aquele tempo que ele vivia. A ideia de sela o livro, fecha o livro, é que as profecias de Daniel, elas foram preditas para se realizarem no tempo do fim. Ou seja, profecias
para um tempo próximo à volta de Jesus. A ciência se multiplica a olhos vistos. A ciência se multiplica absurdamente. Então, quais coisas que Jesus está falando? Ali no Sermão Profético, ele fala de uma série delas. A história, ela tem 3 períodos na pré-história. Ela tem o período paleolítico, neolítico e mesolítico. E aí eu vi um meme que o pessoal diz que nós estamos vivendo o período ansiolítico. Entendeu? O que fazem os ansiolíticos? É para distúrbios mentais, é para gente que está com crise de pânico, de ansiedade, depressão. São chamados de calmantes e tranquilizantes. Essa é a geração mais ansiosa da história. Esta é a geração mais depressiva da história. Já são dados assim alarmantes que a Organização Mundial de Saúde coloca que nesse tempo, 2020 a 2030, 70%, 80% da população mundial vai passar por algum tipo de crise de ansiedade e depressão. Tem gente morrendo por causa desses distúrbios, desses desequilíbrios emocionais. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Eu estava com os meus filhos essa semana num centro comercial, entrei numa livraria e me chamou a atenção um livro de um médico que é neurocirurgião, e esse cara trata exatamente da geração de crianças da atualidade. E ele faz uma afirmação categórica, e é difícil não concordar com ele. Eu comecei a ler o livro e muitos temas sobre esse assunto. E ele diz que a geração das crianças atual é a primeira geração, depois de muitas das últimas décadas, que será menos inteligente do que a geração dos seus pais. O que a gente estava assistindo até agora? Qual era a frase que a gente sempre falava? Caramba, as crianças atuais são mais inteligentes do que as anteriores. Nossa, a cada geração eles ficam mais inteligentes. Só que agora vem um cara que ele não está sozinho, outros neurocirurgiões e outros cientistas estão pesquisando e estudando o mesmo fenômeno. A geração atual de crianças, ela será a primeira geração que terá menos inteligência do que os seus pais. Por quê? Por causa do celular, por causa das telas, porque a exposição de crianças às telas tem feito com que essas crianças não consigam desenvolver conexões nos seus cérebros, dispositivos emocionais que todo ser humano precisa. Portanto, esta afirmação que este especialista faz no seu livro não precisa ser uma realidade na sua casa, não precisa ser uma realidade na geração dos seus filhos, não precisa ser para o meu netinho de 1 ano, para o meu neto de 4 anos e para a netinha que vai nascer. Vai depender apenas de que o Mateus e a Tal disciplinem o uso das telas. Porque como eram as nossas famílias? Como é que era a minha família quando eu era adolescente? A minha família, na nossa casa, tinha uma tela e a gente ficava em volta desta tela. A família assistia o mesmo programa. Só que hoje nós vivemos numa sociedade que multiplicou as telas. Dentro de uma casa são muitas telas. É o celular, é o iPhone, o iPad, os vários aparelhos de TV. São muitas telas, muitas plataformas. Cada um quer assistir a sua tela e ficar preso à sua tela. Tecnologia, ciência se multiplicando. E se você perder a mão, você perde essa geração. E a gente cria uma geração de idiotas, de imbecis, uma geração que não vai saber se relacionar.
Quando estas coisas começarem a acontecer. Ah, pastor, mas guerras, rumores de guerras, epidemias, pestes sempre houveram na história, sim. Mas no volume, na intensidade, no ataque que nós estamos enfrentando, nunca antes na história. Nunca antes na história. É um negócio absurdo o que está acontecendo. Então, todo dia você se conecta numa tela e você fica sabendo de uma tragédia. Capitólio, esses dias, assustou todo mundo. Capitólio trouxe choro, trouxe lágrima, trouxe luto. Capitólio está lá como um aviso. A gente vê vários vídeos de pessoas gritando: não, sai daí, vocês estão correndo risco. Na boa, pelas imagens que eu vi, o volume de águas, o clima nublado, todo mundo ali estava correndo risco. Todo mundo ali estava se aventurando. Aí vídeos de que há 10 anos atrás alguém chamou atenção para a fissura, para a rachadura daquela rocha. Quantos capitólios não estão só esperando para acontecer e virar notícia nacional e mundial? Quantas tragédias. Pouco antes dessa transmissão, eu estava vendo notícia ali do Cazaquistão, do que está acontecendo ali, nesse momento. A população revoltada e tomando o poder, tomando a casa dos políticos, das autoridades, presidente fugindo do país, polícia, todo mundo, porque a população se cansou. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, cara. O mundo que nós estamos vivendo está com dores latentes, que estão doendo, estão feridas expostas. Quando estas coisas começarem a acontecer, qual a atitude que nós devemos tomar? Qual a atitude que Jesus orienta? Olhai para cima. Olhai para cima. E o olhai para cima de Jesus é: olhe e não tenha vergonha da sua fé, não se intimide com aqueles que vão desafiar a sua fé, não se amedronte, porque ele continua: olhe para cima, erga a sua cabeça. E por quê? Ele conclui no versículo: porque a vossa redenção está próxima. Olhe para cima. Não deixe de olhar para cima. Continue olhando para cima. No filme, são 2 anônimos que recebem a revelação do cometa. Ninguém dá crédito. Mas quando eu olho para o Evangelho, quando era para Jesus nascer, a revelação de Deus e do Espírito Santo foi para anônimos, pastores que estavam na noite cuidando das suas ovelhas. Foi para magos, que a gente não sabe o nome, a tradição católica dá nome, mas não tem nada a ver, não são os nomes bíblicos, não tem esses nomes. Crianças, mulheres, um casal, gente ali naquela estrebaria, anônimos. E anônimos falaram para aquela geração. Ninguém quis olhar para baixo, porque lá embaixo, na terra, numa manjedoura, tinha um bebê. Ninguém acreditou. Ou a esmagadora maioria daquela geração não creu, não acreditou que o bebê era o Messias. Messias esse que até hoje judeus estão aguardando e esperando. O bebê cresceu, foi crucificado, ressuscitou, subiu ao céu. E tudo isso aconteceu e foi revelado ao coração de quem? De anônimos. Há 2000 anos, anônimos continuam gritando: olhem para cima, olhem para cima, olhem para cima, porque Jesus voltará. Ninguém olha para cima. A maioria da população não olha para cima. As pessoas estão preocupadas com as suas vidas, com as suas agendas, com os seus prazeres, com os seus pecados, com os seus caprichos. Não querem olhar para cima. E hoje, nestes tempos, a pregação de anônimos é:
olhem para cima, porque o Rei, porque Jesus está voltando. Não é que ele virá, ele está voltando, ele está às portas. Ele vem outra vez. Para a gente concluir, eu destaco duas coisas. Eu volto no meu filho, no Mateus. Foi engraçado. Ele quando lembra, e a gente quando lembra, a gente dá muita risada. Mas teve uma coisa significativa. O meu filho, mesmo tendo se enganado com o buzz marketing da Citroën, quando ele viu aquela mensagem, a preocupação dele e o desejo do coração dele não foi zombar de ninguém, não foi afrontar ninguém, mas foi avisar o maior número de pessoas que ele poderia avisar e avisar os seus amigos. Cara, eu lembro dele, cara, ainda dá tempo, tá vendo, vai acontecer mesmo, cara, aceita Jesus, vem para Jesus, dá tempo ainda. Esse foi o sentimento dele. E esse deve ser o meu sentimento e o seu nos dias de hoje. Eu e você precisamos crer, eu e você precisamos nos irmanar, olhando para cima e lutando para que mais e mais pessoas comecem a olhar para cima. O segundo destaque que eu faço é em relação ao filme. No filme, logo no final, em volta de uma mesa, que é onde o filme vai terminar, está uma família. E nesta família estão os dois anônimos, o professor e a garota, e eles estão ali numa ceia. O mundo está prestes a acabar porque o cometa está chegando. E eles estão reunidos em família. É importante salientar que é a família do astrônomo. A esposa dele perdoou a traição. E eles agora estão ali unidos em família. E aí é feita uma oração muito bonita. E a oração é feita por outro anônimo. Um anônimo é um garoto que ele sabe orar. Por quê? Aquela família, na hora de orar, quando foi sugerida a oração, todo mundo ficou sem graça, falando que não tinha intimidade com o tema oração. Porque eles estavam preocupados ao longo da vida com os seus desejos, os seus prazeres, as suas coisas, a sua ciência, o seu conhecimento. Mas em nenhum momento eles investiram tempo no relacionamento com o Criador de todas as coisas. E aí um garoto está lá e faz uma bela oração. E aí tudo acaba. Qual o destaque que eu quero fazer? É que o melhor lugar para a gente estar, seja a situação que for e no pior caos, é junto da nossa família. Porque é junto da nossa família que nós temos liberdade e nós temos toda a nossa autenticidade para olhar para cima. Termino te dizendo, olhe para todos os lados, olhe a história que está acontecendo ao seu redor, olhe com olhos bem abertos e atentos, olhe e não permita-se ser levado por distrações, entretenimentos e estratégias que querem fisgar, roubar e aniquilar toda a sua atenção, toda a sua sensibilidade. Portanto, olhe atrás, adiante, aos lados, olhe tudo o que está acontecendo, mas, sobretudo, nunca deixe de olhar para cima, porque é de lá, em Cristo, que virá o nosso socorro e a nossa salvação. Que Deus te abençoe.